Boa tarde, alunos do oitavo ano, né? Hoje a gente vai estudar o tema eletricidade e consumo, né? Esse é o tema do nosso capítulo 8, na página 198 a 209, né? A gente vai falar sobre a eletricidade e o consumo, né? Então a primeira pergunta, né, para vocês é: você já imaginou o que seria viver sem eletricidade? Como seria difícil, né? Porque é praticamente, como se diz, impossível imaginar a vida moderna sem eletricidade, né? Seria praticamente impossível. E também os seus avanços tecnológicos, né? E possibilitado pelo seu desenvolvimento. Né? O desenvolvimento da eletricidade, né? As tecnologias, trouxeram coisas boas para a gente. Como assim, Aécio? Né? A informática. Hoje a gente tem aí a informática, né? Nossa internet, nós temos as nossas comunicações, que faz parte também da informática, né? O nosso transporte. Então tudo isso aí é a base da eletricidade. Né? Sem a eletricidade, a gente jamais ia ter esse conforto. Né? Então seria praticamente impossível hoje a gente sobreviver. Se acabasse, a gente tinha que ter outra maneira, mas ia ser difícil. Né? Agora a gente vai ver a energia e as suas transformações. Né? A gente viu na aula anterior as fontes de energia. Né? Então a energia ela pode ser transformada em outro tipo de energia, através de geradores elétricos. Então a energia solar pode ser transformada em energia elétrica. A energia elétrica pode ser transformada em energia térmica e assim sucessivamente. Né? A energia nuclear pode ser transformada em energia elétrica. Né? Olha, a primeira é energia química. Né? Onde é que está essa energia que está aqui? Ó, numa pilha. Né? Uma pilhazinha de raio, de relógio, né? De parede. Olha aqui também essa pilhazinha aqui, ó. Né? Uma pilhazinha, né? Do relógio, do computador, de um tabletzinho. Olha aqui umas pilhazinhas. Então essa pilhazinha aqui, ela é armazenada. Né? É química, porque algum produto químico foi colocado aqui dentro, armazenou essa energia. E essa energia no raio, ou mesmo no controle remoto, é transformada em energia elétrica. Né? É transformada em energia elétrica. Okay? A energia luminosa, né? Aquela do painel solar, é transformado através de geradores e energia elétrica. Né? Principalmente aqueles lugares mais distantes. Hoje em dia usa-se o painel solar. Né? A gente viu também a energia elétrica, ela pode ser transformada? Pode. Olha, a energia elétrica pode ser transformada em energia sonora. Né? De um radinho aqui, olha. Vou ligar o rádio aqui só para você ver. Ó. Né? Energia sonora. Né? Energia térmica. Né? Energia luminosa também. Né? Não é só da lâmpada, não. É energia luminosa com a televisão. Né? Que através da iluminação é que você vê também a imagem da televisão. Certo? Então, isso faz com que a energia se transforme. Né? A de movimento, a energia cinética, existe movimento sim, porque senão o ventilador não gira, o liquidificador, né? Uma furadeira. Então tudo isso aí faz parte da nossa energiazinha. Olha, nós temos algumas noções básicas sobre a energia. De onde é que vem? Nós temos as cargas elétricas. Né? Essas cargas elétricas são partículas que possuem propriedades elétricas. Né? São propriedades elétricas. Essas cargas, essas partículas, elas podem ser de dois tipos. Né? Ela pode ser positiva. Olha aqui, ó. Ela pode ser positiva e ela pode ser negativa. Certo? Mas essas cargas elétricas positivas e negativas, elas têm um nomezinho. Olha, elas têm um nomezinho. A positiva é chamada de prótons. E a carga elétrica negativa é chamada de elétrons. Daí vem, ó, elétrons, eletricidade.
certo? Então as cargas elétricas, elas podem ser positivas e elas podem ser negativas, né? Quando ela é positiva, a carga elétrica, ela é chamada de prótons. Quando ela é negativa, ela é chamada de elétrons, certo? Então são os dois tipos de cargas elétricas, prótons e elétrons. Os prótons são positivos, os elétrons eles são negativos. Então, quando é que a carga elétrica ela fica positiva e negativa? Olhe bem. Aqui, rapidamente, nós temos 3 sinais positivos e 3 sinais negativos. Se você vê a mesma quantidade, certo? É a mesma quantidade. Nesse caso, ela está neutra. Mas se por acaso ela aumentar um elétron, olha, ela ficou aqui com 4, tá vendo? E aqui com 3. Então ela ficou com mais carga elétrica negativa. Então agora ela é eletricamente negativa, certo? Porque ela ficou com mais cargas elétricas, eletricamente negativa. Se por acaso, olha, se por acaso aqui nós temos 2 prótons, 2 positivos e 1 negativo. Então, nesse caso aqui, ela perdeu um elétron, certo? Ela perdeu um elétron, então ela tem mais positivo e menos negativo. Então, nesse caso aqui, ela ficou eletricamente positivo. Por que ela ficou eletricamente positiva? Porque ela tem mais carga positiva. 2 para 1. Né? 2 para 1. Então, nesse caso, ela é positiva. E você notou aí que elas só perdem e ganham elétrons. O positivo ele vai continuar o mesmo. Ele não vai se alterar. Então, ele vai ter mais elétrons negativo e menos negativo. Certo? Ele não vai alterar a carga elétrica positiva. Só negativo para mais e negativo para menos, entendido? Então as cargas elétricas ela pode ser de 2 tipos, positivo e negativo, certo? Os positivos são chamados de prótons, os negativos eles são chamados de elétrons. Quando ele tem mais elétrons, ele tem a carga elétrica negativa. Quando ele tem mais positivo, ele tem a carga elétrica positiva, certo? Então, porque o número de elétrons deles é menos. Agora nós temos também no nosso estudo a potência elétrica, certo? A potência elétrica. A potência é o quê? O que é que a potência indica? A potência indica o consumo de energia elétrica, né, por uma unidade de tempo. Ok? Então a potência elétrica indica o consumo elétrico por uma unidade de tempo. Quanto vai gastar ali? Certo? Então, um aparelho, uma lâmpada, ela tem 9 watts. Então, ali é a sua potência elétrica. Certo? 9 watts é a sua potência elétrica. Ali ele tem 40 watts. É a sua potência elétrica. Né? O consumo que ela vai ter de energia ali. Ok? Então, a potência elétrica indica o consumo de energia elétrica por unidade de tempo. Quer dizer, o tempo que ela vai passar ali. Ok? O tempo que ela vai passar ali. Então, quanto maior for a potência vamos dizer, da lâmpada, de um aparelho eletrodoméstico, e o tempo que ela passar ali ligado, né, maior vai ser o seu consumo. Né? Então, quanto maior a potência, vai facilitar. Né? Uma lâmpada mais potente vai clarear, mas ela vai ter um maior consumo. Certo? Aquele aparelho ali ele tem uma potência maior, mas ele vai ter um maior consumo. Então, quanto maior a potência de uma lâmpada, de um eletrodoméstico, né, vamos dizer, uma batedeira, um liquidificador, seja lá o que for, né, e o tempo que ele passar ali, maior vai ser o seu consumo, certo? Maior vai ser o seu consumo. Olha, existe unidade de medidas, né? Vamos dizer, a hora, o H, minutos, MN, segundo, S, aí potência, né? Também tem, a potência elétrica, existe também a unidade de medida, existe, é o watts, certo? Isso aqui, ó, ou watts, muitos chamam, ó,
É o VW, né? O Wzinho aqui, ó. Então, esse aqui é a unidade de medida de potência elétrica, né? Dos aparelhos. Você vê 9 watts ou 9 watts, né? Você vai pegar uma lâmpada ali, e a lâmpadazinha 9 watts, ó, tá aqui, ó. Né? Então, por que vem essa letrazinha aqui? Isso quer dizer a unidade de potência elétrica que ela comporta. Se for 40, vai ser 40 watts e assim sucessivamente. Ok? E assim sucessivamente. Olha, nós temos como calcular a energia elétrica. Né? Você vê que todo fim de mês vem a conta da energia. Certo? O gasto que você teve de todos os seus aparelhos em casa, seja uma lâmpadazinha simples, uma televisão, um ventilador, uma central de ar, sua geladeira, um micro-ondas, seja o que for. Né? Então o rapaz vem fazer a leitura, né, e ver o que você consumiu durante aquele mês ali. Então, quais seriam os cálculos ali? Existe, a gente chama, um medidor instalado, seja na sua casa, na indústria, na escola, né? A gente chama um relógio, né? O relógio é que marca a hora. Ali são medidores de energia, né? Os medidores de energia. Então, para calcular essa energia, né? Vamos dizer que um aparelho ele tenha uma potência elétrica de 4.000 watts. Tá vendo? Certo? Um aparelho ele tenha uma potência elétrica de 4.000 watts e ele passe 1 hora por dia ligado durante um mês. Vamos dizer que um mês tenha 30 dias. Se ele passa 30 dias, 1 hora por dia, né? Então a gente vai ter o quê? Olha, 30 horas no mês. Né? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer essa multiplicação. Você vai multiplicar o valor da potência daquele aparelho ali pela quantidade de hora que ele passa por mês. Então, no nosso caso aqui, um exemplo. Então, 1 hora por dia, vamos dizer que esse mês tenha 30 dias. Aqui sabemos que tem 31, né? Tem 28, 29, o mês de fevereiro. Né? Mas vamos colocar aqui sendo 30 dias. Então, vai ser 30 horas. 30 horas vezes 4.000, ele vai ser 120.000 quilowatts-hora. Tá vendo aqui, ó? 120.000 quilowatts. Aí, como foi que você chegou a esses 120.000? Multiplicando a potência do aparelho, certo? Multiplicando a potência do aparelho pelos 30 dias, certo? 30 horas por mês que ele teve, 1 hora por dia. Se fosse 2 horas, né, seria 60, né? Se fosse 3 horas, seria 90. E aí, depois que você faz essa multiplicação, você vai dividir esse resultado por 1.000, certo? Você vai dividir esse resultado por 1.000. Como fala o professor de matemática, é só cancelar os zeros, dividir 120 por 1. 120 por 1, nós vamos ter o quê? 120 kWh. 120, ó. Essa foi a quantidade de energia gasta por você. 120 kWh mês, que ele coloca lá o mês, né? 120 kWh, quer dizer, a hora que você... E aí, agora pronto, eu gastei desse tanto aí, 120 kWh. Mas aí em termos de dinheiro, quanto será? Bom, é só multiplicar. Vamos dizer, se o quilowatt-hora for 50 centavos, multiplica por 50. Vamos dizer que seja R$1. Pronto, 120 vezes R$1. 120 reais. Então você vai pagar 120 reais. Né? E se for 50 centavos? A metade, você vai pagar o quê? 60 centavos. Certo? 60 centavos e assim por diante. Então ele vai ver o que você gastou em quilowatts e o watts ele tem um preço. Se você vê na conta da luz,
né, da energia, né, da energia que chega na sua casa, que a gente popularmente chama a conta de luz, né, você vai ver que tem um valorzinho lá, né, em números decimais. É só multiplicar e você vai ter. E o restante é a energia pública, é um atrasozinho que a gente colocou ali, né? Então você pega, no caso de um ventilador, de um ar-condicionado, você pega ali a potência elétrica dele, multiplica pela quantidade de horas que ele passa por mês ligado, divide por 1.000, multiplica pelo valor cobrado pela a empresa, né? No caso a Enel, né? A Enel, ok? Olha, agora a gente tem a energia que traz conforto, né? Facilita a nossa vida, a gente se conecta, fica em contato com o mundo, né? A gente vê as notícias do mundo, a gente sente melhor com o ventilador, né? Isso tudo bacana, conserva o nosso alimento, né? Mas a energia também precisamos ter cuidado, principalmente vocês jovens, né? O corpo humano é um bom condutor de eletricidade, né? O corpo humano é um bom condutor de eletricidade. Por isso, se a gente facilitar, leva um choque e pode ser fatal. A gente tem que ter cuidado. Não tocar em fio desencapado, que é aqueles fios descascados, como a gente fala, né? Que mostra o metalzinho lá, o cobrezinho lá. Você pegou, pode ser fatal, não pode, né? Vamos dizer, vocês que gostam de arraia, recuperar arraia nos fios elétricos, olha, não pode de maneira alguma, né? Na hora que você faz um contatozinho ali, pode uma descarga elétrica vir e ser fatal para você, morrer por causa de uma pipa velha que não é R$ 2, R$ 1, morrer por coisa pouca. Não, vai atrás da luta, vai fazer outra ou comprar outra. Né? Ter cuidado não introduzir metais em tomadas, né? Isso também não pode de maneira alguma, né? E sobrecarregar aqueles tezinhos, né? Muitos aparelhos ali pode esquentar, ver uma tensão ali maior, esquentar e pode incendiar, né? Você vê na televisão de vez em quando aí pode acontecer, né? Um estrago enorme, destruição. Essa semana tem até uma atriz aí que houve um curto-circuito na casa dela, foi embora com a casa toda, né? A coisinha pouca, né? Então a gente tem que ter cuidado. A energia é boa, mas tem um lado negativo, né? A gente tem que ter cuidado e bastante, ok? Olha, nesse capítulo também nós falamos sobre o magnetismo. Magnetismo, né? O magnetismo é um fenômeno que é relacionado às forças de atração e repulsão. E aonde vem o magnetismo? Vem disso aqui, ó, do ímã, né? A magnetite, né? O ímãzinho aqui, ó, que ele tem o poder de atrair e afastar também, né? Ele repele e atrai, né? Vamos dizer aqui, eu vou trazer aqui um pregozinho aqui, ó, pronto, ó, tá vendo, ó, o prego, ó, para tirar, ó a dificuldade, ó, certo? Então isso aqui é magnetismo, é atrair, é um fenômeno que atrai e repele também. Ah, pode repelir? Pode. Né? Porque o ímã, ele tem dois lados, né? Chamado de polos. Né? Um polo, né? Positivo e um polo negativo aqui. Certo? Ele tem dois polos aqui, ó. Né? Um polo, vamos dizer, um polo norte e um polo sul aqui. Dois polos. Quando é negativo e positivo, quando esses dois polos, né, eles têm o mesmo valor, vamos dizer que se for dois polos positivos, olha o que é que eles fazem, ó, eles não se atraem, eles fazem assim, ó, repele, né, você faz, na hora que você encosta aqui, ele volta. Se os dois forem negativos, Aécio, vai fazer a mesma coisa, ó, na hora que você coloca aqui, ele faz isso, ó, ele repele, certo? Então, quando ele tem os dois polos positivos, ó, ele se afasta, repele, ou negativo, ele se repele. Agora, quando ele tem os dois polos diferentes, um positivo e o outro negativo, vamos dizer que esse polo aqui, desse parafuso, seja positivo, e esse ímã aqui seja negativo, e aqui seja dois ímãs. Olha o que é que eles fazem, ó. Tá vendo? Ó? Se atrai, ó. Ok? Então, por que houve atração aqui? Houve atração porque os dois polos são diferentes, um positivo e o outro negativo.
negativo. Se os dois, né, se os dois fossem positivo ou negativo, olha o que é que aconteceu. A atração, ó, né, ó, jamais ia colar aqui de maneira alguma. Ok? Então, o magnetismo estuda os fenômenos relacionados às forças de atração e repulsão. Repulsão quer dizer, ó, repelir. Ok? Os tipos de ímã. O ímã pode ser de dois tipos, permanente ou temporário. O que é um ímã permanente? É isso aqui, ó. Certo? Ó. Todo o tempo, se você guardar esse ímã daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos, ele vai ser um ímã. Certo? Ele só vai deixar de ser um ímã se você colocar em altas temperaturas. Aí ele deixa, ele perde. Certo? Ele perde essa capacidade. Agora, quando é que ele é temporário? É quando você pega um metal, ó, como um pregozinho aqui, ó, fica esfregando, 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 esfregando aqui, aí ele se torna um imãzinho, por pouco tempo. Você fica atraindo alguns objetos, ó, certo? Você consegue atrair alguns objetos por pouco tempo, depois ele volta ao normal, certo? Então o ímã aqui, ele é permanente e é sempre, desde que não colocado em temperaturas altas demais. Enquanto que o temporário, né, depois que você esfregou ó, no ímã, passou um tempo esfregando, né, ele passa um tempo sendo atraindo alguns objetos. Depois ele volta ao seu normal. Ok? Então os tipos de ímãs são esses aí. É ímãs permanentes e ímãs temporários. Ok? Eu falei para vocês nesse instante que o ímã ele tem dois polos, né? Ó, um polo positivo e um polo negativo. Então eles têm polaridades, né? Um polo norte e um polo sul, né? A isso a gente usa. A Terra é um grande ímã, né? Temos um ímã, um polo sul magnético, né? Aqui atrás de mim, e um polo norte magnético lá na minha frente. Né? Nós estamos aqui no sul do Ceará, lá na frente nós temos o norte do Ceará. Para cá, aonde o sol nasce de manhã, nós temos o quê? O leste. Ó, daqui a pouco, né? Tô vendo? Daqui a pouco, né? Lá para as 5 horas, 5 e meia, né? Do lado de cá, o sol se põe, né? O sol vai dormir, vai descansar, não vai nascer lá do outro lado do mundo, né? Lá no Japão. Então ali é o quê? O oeste. Né? Então nós temos o norte, sul, leste e oeste. Então aqui nós temos com isso, o homem inventou aqui ó, uma bússolazinha. Eu tenho essa bússola aqui, pequenininha, que foi um presente de um aluno que me deu. Já quase 4 anos, ele fazia a série. Olha, toma aqui de presente para você. Ô rapaz, tá vendo como eu guardei? Tá aqui guardadozinho, eu tenho até umas bonequinhas, umas coisinhas, uns mimos que meus alunos eu guardo sempre lá. Né? Me dão. Uma vez me deu um leãozinho, olha, tá guardado amarelinho lá, tá guardado. Qualquer dia eu vou mostrar a vocês também. Então tá aqui, ó, né, uma bússola, né, que serve de orientação para as navegações há muito tempo, né? Um cientista chegou a o ímãzinho aqui, a setazinha da bússola, ele é um ímã, certo? E ele está sempre direcionado para o norte. É sempre direcionado para o norte. Aí você vai dizer, mas antigamente, quando não existia bússola, como é que aquelas grandes navegações, até mesmo o pessoal nas estradas, se orientava? Né? No mar, ele se orientava pelo quê? Pelas estrelas. E também, como eu falei nesse tanto, ó, olha, onde o sol nasce, onde o sol se põe, então ali é norte, aqui é sul. Né? À noite não tinha sol, as estrelas. Né? O meu tempo de exército, eu vejo ali tem um Cruzeiro do Sul. A ponta do Cruzeiro do Sul, a estrela maior, está apontando para o sul. Aí você diz, e quando estava nublado, chovendo? Aí, meu amigo, ficava à deriva, esperava o tempo passar. Aí, para não perder tempo, ou né, a navegação sair da sua rota, o homem chegou à bússola. E todo o tempo ela está apontando para o norte. Então, quando ela aponta para o norte, é porque ali está o sul magnético da Terra, geográfico. Certo? E aqui atrás? Aí aqui atrás ela está apontando para o sul a essa.
Então aqui atrás está o polo magnético geográfico da Terra. Oxi, mas ela aponta para o norte, tu está dizendo que ali é o polo sul magnético? Eu não falei no instante que os diferentes se atraem? Né? O sul com o norte se atrai, então se ele está apontando para o norte ali, é porque lá está o sul magnético geográfico da Terra. Se daqui ele está apontando, que ela aponta bem, viu? Olha, tá aqui, é porque não dá para você ver, mas eu faço assim, olha, tum, olha, mudo, rapidinho ela volta para lá de novo. Aqui é o sul, apontando para o sul, então ali está o quê? O polo magnético da Terra, norte. Certo? Então isso fez com que o homem, ó, através das suas bússolas, né, conseguisse as suas rotas, se orientar melhor. Né? Todo o tempo, pode ser na terra, pode ser no ar, pode ser na água, ele consegue fazer isso aí. Okay? Graças a esse grande imã que é a Terra de atração. Olha, agora nós temos uma coisinha chamada de eletromagnetismo. Eletromagnetismo é a interação entre a eletricidade e o magnetismo. Né? Juntou a energia com o ímã, vamos dizer assim, né? A parte elétrica com o magnetismo. Juntou, né? Fizeram aí uma união que trouxe um grande benefício para a gente. Certo? Então o que é que vai ocorrer aí? Nessa união, né, de eletromagnetismo, a interação entre a eletricidade e o magnetismo, né, o campo magnético varia e gera corrente elétrica. Né? O campo magnético ela vai gerar corrente elétrica. E a corrente elétrica vai gerar um campo magnético. Olha que coisa interessante. Oh, mas, rapaz, o campo magnético vai gerar eletricidade? Sim. Né? E a eletricidade vai gerar um campo elétrico. Então, eles pegaram, vamos dizer, aqui eu tenho um parafuso grande. Né? Esse parafuso, você vê que ele está em forma de espiral aqui, ó, um sucozinho aqui de espiral. Então, eles pegaram um fio elétrico e enrolaram aqui, ó. Certo? Enrolaram aqui. Ao lado, eles colocaram ao redor, né? Eles colocaram ao redor um ímã. Né? Colocaram o gatozinho entrando aqui na história. Eles colocaram o ímãzinho aqui, ó. Certo? Na hora que ele liga esse aparelho aqui, esse pinozinho aqui com a corrente elétrica, ele começa a girar. Né? Em alguns o ímã gira ou esse aqui vai girar também. Certo? Então ele vai produzir o quê? Uma energia cinética de movimento. Graças a esse vice-versa, a energia se transformar no campo magnético e o campo magnético desse aparelho se transformar no campo energético, em energia. Certo? Mas aí o que é que vai trazer para a gente, meu amigo? Olha, eu tenho aqui do lado um ventilador. Aí você viu que aquelas pás do ventilador está o quê? Girando. Por que ela está girando? Devido a esse campo eletromagnético. Certo? Faz com que esse pino fique girando. Ah, meu pai, tem uma furadeira. Ele liga lá e a brocazinha lá fica girando e perfura a parede, perfura aqui a madeira. Isso acontece porque o campo eletromagnético que está ali dentro. Certo? Então ele cria uma energia cinética, uma energia de movimento. Certo? Na hora que está ali, ó, vai girando. Ok? Isso ocorre também no liquidificador, numa batedeira. Olha como é bom. Né? Eu falei nesse tanto, o ventilador, né? Aqueles guindastes também. Né? Aqueles guindastes tem lá um ímã eletromagnético. Né? Aquele imã ali, ó, ele vai produzir energia e ele vai conseguir separar o material metálico, levantar carro, depois é só desligar, lá pronto, ele perde aquelas propriedades e volta ao normal. Certo? Então a utilidade enorme que a gente tem aí. Né? Isso aqui chama indução eletromagnética. Né? Induzir. Né? A eletricidade induziu a produção magnética e o magnético induziu a produção de energia. Induzir sem tocar, certo? Ó, aqui ele está, ó, tocando um no outro,
certo? Ó, próximo um do outro. Ela não. Esses dois eles não se tocam e ele produz. Ó, eu estou sentindo uma atraçãozinha aqui, ó. Certo? Eles produzem através de corrente elétrica e também o magnetismo. Né? E você viu quanta utilidade vai trazer. Ah, esse eletromagnetismo só traz nesses aparelhos? Não. Né? Aqueles que você passa na porta aquelas portas giratórias, né? Detectores de metais nos bancos, né? É isso aqui, eletromagnetismo. Se você entrar com um metal ali, ele vai, né, identificar ali e vai acionar um alarme. Né? Quem vocês já foram numa loja, e tem lá um aparelho, um brochezinho lá, grandinho assim, né, na roupa, no calçado, aí chega lá no caixa, o caixa tira com um imãzinho lá. Aqui dali, se você passar com aquela roupa, com aquele aparelhozinho ali, tem um detector de metais lá na frente. Na hora que você passa, olha aqui o imã, ele vai identificar aquele metal que vai passar. E na hora que vai acontecer, ele vai acionar um alarmezinho. Né? Esse magnetismo está também nos nossos cartões de crédito. Né? Olha, tá. Né? O homem criou ali, naqueles cartãozinho de crédito, você chega na máquina, ele vai dizer, tá lá o seu nome, tá lá o número da sua conta, a quantidade de dinheiro que você já tirou, né? Os seus empréstimos, tá tudo lá. Tudo que você faz está ali. Certo? Tudo já organizado, ordenadozinho naquele cartãozinho ali. Por isso, se a gente colocar um cartão de crédito junto com o outro, ou com imã assim, ó, ou com ferro, sabe o que é que vai? Eu disse que está tudo organizado ali, ordenado. Né? Se você colocar ele perto de outro imã, perto de outro cartão, o que é que vai? Olha, vai desorganizar ali. Aí você vai colocar o cartão e ele não vai sair nada ali. Né? Não vai sair nada. Aí lá vai outra dor de cabeça aí. Ok? Então você viu como é a importância da eletricidade. Né? Mas a gente tem a eletricidade, a gente tem que ter os nossos cuidados. Né? A gente viu também que o consumo não é de graça. Né? A gente precisa também poupar energia. Né? Quando a gente poupa energia, a gente não só economiza dinheiro, né? A gente também está fazendo, poupando também os recursos naturais, né? A gente poupa os recursos naturais para as gerações futuras e para a gente também as gerações futuras. Né? Então a gente pode poupar energia. Como é que a gente poupa essa? Olha, aí eu não estou mais nesse ambiente aqui. Eu vou sair, por que é que eu vou deixar a lâmpada ligada, o aparelho ligado, um ventilador ligado, uma central de ar ligada? Não, desligo. Né? A geladeira eu vou abrir, não posso passar muito tempo. Né? Então esses pequenos cuidados vai trazer um dinheirinho a mais no fim. Né? Você vai poupar energia. Olha, essa geladeira, elas hoje em dia têm imã. Você pode ver, se você fechar, principalmente um pouquinho as bases modernas, se você for fechando a geladeira com cuidado, a porta faz isso, puf. Por quê? Porque naquela borracha ali, ao redor, existe um imãzinho de atração dos polozinhos dela ali. Antigamente não existia. Né? Então, quando você coloca ela, ó, fecha rapidamente ali. Certo? Então, nós temos nossos benefícios, mas temos também que poupar. Principalmente, como eu falei, para racionar, né, os recursos naturais para gerações futuras da gente. Então a energia está aí, a gente poupa, né, e traz o nosso conforto. Então tá aí, pessoal, a nossa aula, né, desse belíssimo capítulo 8, né, na página 198 a 209. Ok? Então, essa é uma aula remota, né? Como eu falo, uma teleaula, mas uma aula importante. Certo? A aula é importante de todo jeito. Ok? Para quem se interessa, para quem tem vontade, não interessa. Pode estar distante. Né? Existe hoje, né? Hoje, nem do ano passado, não, da pandemia, não. Você pode perguntar aos nossos queridos professores. Né? Há anos e anos já existe universidade à distância. Né? Tem gente fazendo pós-graduação à distância, meu amigo. Cara, lá no Rio Grande do Sul.
Às vezes fazendo doutorado lá em outro país e o cara aqui no Brasil, né? E ele se forma, vai ser um grande profissional. Então vai depender da gente também, do querer, da força de vontade. Ai, a S deu essa aula, ai, vai ser um complemento meu da minha leitura. Né? Eu vou fazer minhas atividades. A atividade é importante, porque quando você vai responder, você vai ler de novo. Quando você está lendo ali, você está descobrindo coisa. Você está adquirindo mais conhecimento. A gente pensa que a atividade é só para... Não, a atividade é isso mesmo. Ai, dá dor de cabeça, mas não é isso mesmo. A vida é uma dor de cabeça, meu amigo. Se a vida fosse só, né, bacana, a gente nem tinha vontade mais. Né? Ia ser uma coisa sem graça. Né? A coisa sem graça. Porque a gente tem que... A vida é isso aí, como eu falo. É água, como é que se perdoe? É o sal e o açúcar. Nem pode ser mais sal, nem pode ser mais açúcar. Né? Então, quando é sal demais, vai dar pressão alta. Olha aí o problema. Se é açúcar demais, vai dar diabetes. Né? Então, a gente tem ali, dosar, né? E fazer por a gente. Né? E eu estou contando que vocês estão fazendo mesmo. Né? Vocês precisam, o futuro é para vocês mesmo. Né? E a gente só vai chegar no futuro mesmo estudando, adquirindo conhecimento. Ai, fulano de tal, não quer estudar, faça a sua parte. Faça você. Né? Daqui a 1 ano, 2 anos, vocês vão para o ensino médio e vocês vão ver que todos esses colegas vão se espalhar. Tem colega que você nunca mais vai ver na sua vida. Eu mesmo tenho um colega de faculdade que eu acho que vou morrer, ele também, a gente nunca mais vai se ver, para você ver. Aí eu faço a minha parte. Né? Procure estudar. Não importa ser remoto, não bota isso na cabeça, não. É importante, eu quero, eu faço. Você vê na televisão quantas propagandas de aula de universidade, e não é de hoje não, não é do ano passado não. É de muitos e muitos anos já atrás. Né? E muitos profissionais estão aí, em todas as áreas. Ok? Então, pessoal, tenham um resto de semana abençoado, né? Deus abençoe vocês, um abraço na família, até a próxima teleaula, se Deus quiser. E Ele vai querer, porque a gente só está fazendo o que é bom, certo? E quando a gente faz o que é bom, Ele abençoa, ok? Faça por ti que eu te ajudarei. Olha, é palavra bíblica, viu? Se você não fizer por onde, Deus não vai ajudar também não. Faça por ti. Se eu estou estudando, Deus vai me ajudar. Se eu estou procurando um emprego, Deus vai me ajudar. Agora, se eu ficar sem estudar, sem nada, Deus vai me ajudar. Faça por ti que eu te ajudarei. Pergunta o padre que ele vai dizer. Tchau, pessoal. Até a próxima, se Deus quiser.